Olá, bom dia a todos. Espero que a cada sessão possamos nos livrar deste coronavírus, para que possamos realizar as aulas presencialmente. Até lá, eu vou preparar um vídeo educacional para cada sessão e enviá-lo para você no grupo da turma. Vamos trabalhar juntos no software Sadvex para aulas de design assistido por computador e aprender a usar este software com uma abordagem educacional. É um dos poderosos softwares de design, que será muito útil para você, tanto para o trabalho, quanto para seus projetos de classe. Não se preocupe, nosso treinamento começará do zero. Por favor, todos, instalem o Sadvex 2019 ou inferior, porque o SolidWorks é um dos softwares, que se você tiver o SolidWorks 2020, por favor, me envie um arquivo do SolidWorks, pois não consigo abri-lo com o 2019. Portanto, não podemos salvar a partir dele e salvá-lo em uma versão inferior. O SolidWorks lança uma nova versão a cada ano, portanto, como eu tenho a versão 2019, precisamos nos manter com essa... Por favor, ninguém instale 2020. Bem, vamos começar. De acordo com todas as diretrizes do software, temos novo ou aberto na seção de arquivos. Podemos abrir um arquivo antigo em abrir. E em novo, começamos um novo arquivo. O SolidWorks tem três partes principais: peça, montagem e desenho. Na seção de peças, modelamos os componentes. Na seção de montagem, como o nome sugere, nós os montamos. E na seção de desenho, criamos os desenhos técnicos. Os recursos avançados não são particularmente complexos. Outra revisão mostrará isso. Começamos pela peça. Na primeira vez que você instala o SolidWorks e deseja abrir um novo arquivo, ele fará uma pergunta em um formato como este. Ele pergunta qual padrão você deseja usar. O padrão é polegadas, mas recomendamos trabalhar em milímetros. Nesse ponto, você deve selecionar milímetros e definir o padrão como ISO. Se por algum motivo outra pessoa o instalou, ela pode rapidamente clicar em Novo e em OK, apenas para testar se está totalmente instalado ou não. Portanto, sempre que você quiser abrir um novo arquivo como este, pode alterá-lo a partir da parte inferior. Existem também maneiras de mudar para o padrão, mas isso é um pouco complicado, então não vamos lidar com isso por enquanto. Isso é chamado de diagrama de árvore, e faremos todas as tarefas nesse formato. Passo a passo, essas etapas são registradas aqui, e podemos voltar ao passado a cada mês específico para editar nossos arquivos. Agora, vamos nos familiarizar com isso. Vamos trabalhar bastante com essas duas barras de ferramentas. No futuro, e também avançaremos com a superfície e alguns outros comandos, mas por enquanto, vamos prosseguir apenas com esses dois, para que você possa se familiarizar um pouco. Vamos abrir um arquivo, como um dos projetos dos alunos. Parece que está faltando um pouco de água, e um projeto semelhante foi feito. Se eu quiser te mostrar com o botão do meio do mouse, quando eu pressiono a roda de rolagem e movo o mouse, você pode ver que ele gira. O zoom funciona da mesma maneira, onde quer que eu gire a roda de rolagem. Ele dá zoom. O mouse dará zoom onde quer que você o leve. Agora você pode querer ver a vista frontal, a vista lateral ou a vista superior. Não é muito preciso, é claro. Temos o controle 1 e o controle 2, que mudam as vistas. Para ter um atalho à mão, sugiro clicar com o botão direito em um espaço vazio como este e selecionar vistas padrão. Quando você fizer isso, essas opções provavelmente aparecerão aqui, ou no topo para você. Bem, temos barras de ferramentas suficientes aqui em cima, mas eu sempre as coloco aqui embaixo para mim. O que essas fazem?
Vamos ver a vista frontal. Ela mostra a vista direita, isométrica, trimétrica e dimétrica também. E o ponto principal da nossa discussão é esta vista normal, que agora abordaremos. Tudo bem, vamos começar a desenhar um objeto. Primeiro, preste atenção. As crianças ainda me fazem perguntas. Primeiro, selecione a vista de esboço. Por exemplo, clicamos na vista de esboço superior aqui, e ela nos mostra a vista frontal. Começamos a criar, por exemplo, uma linha simples. A cada clique que faço, uma linha é desenhada para mim. Se eu quiser sair do comando, eu dou um clique duplo. Além disso, também podemos usar o esboço, chamamos essa operação de arrastar. Neste momento, estou arrastando este ponto, o que significa que estou segurando. Segure o botão esquerdo do mouse e mova o mouse para a esquerda e para a direita. Dessa forma, podemos mover esses elementos para criar um volume. Precisamos de um esboço fechado. Veja, quando fazemos isso, todos os pontos estão conectados entre si, criando um destaque dentro deste esboço que indica que está fechado. Agora podemos dar volume. Venho aqui e clico na função de extrudar. Quando clico em extrudar, ele pergunta quanto volume você quer dar. Por exemplo, dizemos 70 milímetros. O trabalho está feito, mas queremos trabalhar um pouco mais precisamente. Vou deletar isso. Novamente, na vista de esboço superior, você vê uma série de cores. Essas cores, na verdade, significam que está subdefinido aqui. A cor azul indica que sim, o esboço que você desenhou está aqui, e você pode adicionar recursos a ele, mas suas especificações ou componentes não estão completos, portanto você precisa dimensioná-los. Para cada elemento que você seleciona, algumas de suas propriedades aparecem aqui. Por exemplo, diz que suas dimensões são aproximadamente 70 milímetros. Você pode agora mudá-las para 80. Ele ficou maior, mas pode mudar a qualquer momento. De fato, este é um passo crucial no processo. Então, se eu quero que o comprimento desta linha seja definitivamente 80, vou para Dimensão Inteligente. Seleciono esta linha e presto atenção no mouse. É muito importante. Levo o mouse para um espaço vazio, clico uma vez e digito 80. A razão pela qual digo para mover o mouse para um espaço vazio e clicar é que, por exemplo, se eu disser a distância de isso para isso, e eu clicar em uma área lotada como aqui, pode ser que ele se prenda a outro elemento atrás, causando problemas com seu clique. Claro que não há problema aqui agora, mas para evitar que essa situação aconteça, recomendo que você sempre clique em um espaço vazio. Anteriormente, isso era preto. Eu tinha um elemento aqui, que eu deletei. Esses são chamados de relações ou restrições. Que tipo de restrição era? Era uma restrição horizontal, o que significa que esta linha deve ser horizontal. Você vê aqui, quando eu seleciono, a dimensão permanece 80, mas seu ângulo está mudando. Portanto, posso clicar nele e aplicar a restrição horizontal, que definitivamente o tornará perfeitamente horizontal para mim. Agora, você pode não querer torná-lo vertical. Se eu quiser torná-lo vertical, clico nele e aplico a restrição vertical. Você vê o ícone do pino colorido aparecendo aqui. Sempre que você quiser que ele não seja mais vertical, você clica nele e pressiona Delete. Então você pode dar qualquer ângulo novamente. Bem, eu vou torná-lo vertical novamente.
Agora você pode dizer que não quero torná-lo horizontal ou vertical. O que devo fazer? Usamos a dimensão inteligente. Clicamos primeiro nesta linha, e depois clicamos nesta linha. Uma dimensão aparece para mim, e eu posso especificar uma certa dimensão, por exemplo, 120 graus. Você vê que 120 graus é aceito, e a dimensão inteligente desaparece. Mas por que este azul ainda permanece? A questão é que ainda não temos um valor para esta linha. Vou remover a pequena dimensão aqui e ir para ela, por exemplo. O que for 35 milímetros, este já tem uma restrição horizontal aplicada. Ele só precisa ser dimensionado, por exemplo, 65 milímetros. E finalmente, esta é a forma. Agora vamos ver qual componente está faltando. A altura aqui definitivamente ainda não está especificada. Então dizemos que a distância daqui até aqui também deve ser 65. Não. Preciso dar um ângulo a isso, porque todos os seus componentes estão completos. Esta é uma regra da geometria. Quando desenhamos uma forma assim com este tamanho e este ângulo, não posso mais atribuir um ângulo a este tamanho. Por exemplo, eu digo que o ângulo de este para este deve ser. Veja, um erro amarelo aparece, significando que tal tamanho não pode mudar de forma alguma. Então, por favor, não atribua mais um tamanho a isso. Nós dizemos OK e cancelamos. Agora, se olharmos para a parte inferior, podemos ver que está indicado totalmente definido. Todos os componentes do nosso esboço estão realmente completos, e a cor é completamente preta. A única coisa que precisamos fazer agora é dar uma extrusão. Por exemplo, 50 milímetros. Se quisermos que esses 50 milímetros desçam, pressionamos o botão de direção reversa. Bem, ainda temos as vistas frontal, superior e direita do mesmo. Por enquanto, só podemos esboçar em uma superfície plana. Mais tarde eu posso usar essas superfícies também, porque elas são planas. Por exemplo, eu seleciono esta superfície, clico em esboço e depois clico em normal. Por que eu clico em normal? Eu tenho um motivo para isso. Veja, por exemplo, eu apenas dei um leve ângulo. E agora eu quero desenhar um círculo. Por que este círculo se tornou oval? Ou se eu quisesse desenhar um quadrado assim, vejo que na verdade se transformou em um retângulo. Para evitar essa ilusão de ótica, vamos usar a ferramenta normal para trazer este espaço de trabalho bem na nossa frente para que possamos esboçar facilmente. Agora vamos supor que quiséssemos desenhar algo assim e fizemos. Por enquanto, não vamos dar um tamanho específico. Eu vou até o recurso e clico em extrusão. E você pode ver que conseguimos criar um novo esboço nesta superfície também. Qual é outro erro que a maioria de vocês comete? É que quando você seleciona esta página, clica em esboço e também clica em normal para visualizar. Você pensa que está limitado a esta área azul? Eu disse às crianças em todas as aulas que esta é uma página infinita, se estendendo para a esquerda, para a direita e para baixo até o infinito. Portanto, você pode desenhar um círculo aqui, esboçar seu design aqui. Não importa, eles estão todos na mesma página. A partir daqui, também podemos dar a eles dimensões, assim como poderíamos selecionar a página, desenhar o esboço e realmente estrudá-lo. O oposto também é verdadeiro. O que isso significa? Significa que eu seleciono esta página, clico em esboço e já havia definido a vista normal. Eu desenho um círculo aqui e em vez de extrudi-lo,
Eu clico em corte por extrusão. O que ele faz? Em vez de criar este sólido para mim, ele subtrai do outro. Você conhece isso muito bem como operações booleanas. Você pode fazer isso com tanta facilidade. Você não precisa criar esse volume primeiro e depois reduzi-lo. Podemos entrar a esta temperatura e eu posso desenhar um triângulo assim. Preste atenção. Esta parte do triângulo não deve reduzir nada. Não há nada aqui, é apenas espaço vazio ou ar. Se eu extrudir, será cortado. Apenas a parte específica que está envolvida será extrudada. Dessa forma podemos reduzir algo. Agora vamos dar uma olhada no diagrama em árvore. Mostra que você primeiro extrudiu um volume. Depois você cortou essas partes e criou essas duas. Agora temos dois cortes extrudados. Sim, sempre que quisermos, podemos voltar. Se quisermos mudar sua característica, clicamos com o botão direito na opção desejada e selecionamos Editar característica. Isso significa que a dimensão que forneci estava incorreta, então posso aumentá-la. Ou se eu quiser mudar o esboço, clico com o botão direito e clico em Editar esboço no lado direito. Eu ajusto para que fique exatamente na minha frente. Por exemplo, em vez de 8, deveria ser 50. Você realiza sua operação. E curiosamente, agora eu recebo um erro. Isso me lembra que desenhamos um triângulo aqui. E agora essa parte ficou menor. Então ele se moveu para trás. O triângulo ainda está no lugar e está criando espaço. Você não pode reduzir algo do ar ou na verdade de um vácuo. Então, se você ver que este comando encontrou um erro, eu clico em seu esboço ou nele mesmo. Eu seleciono Editar esboço e digo: sim, foi meu erro. Deveria ter tido essa distância para poder reduzi-lo. É por isso que pedimos que você sempre o defina imediatamente. Se eu havia dado uma instrução, por exemplo, eu diria para definir a distância deste ponto até aquele ponto. Ou, daqui até lá, vamos fazer isso. Eu removo a animação espartano e digo que deve ser 20 deste ponto até aqui. Bem, voltou novamente. Se acontecer de mudarmos as dimensões novamente, por exemplo, em vez de 50, eu defini para 30. Você vê que a distância de 20 ainda é mantida. E não muda de forma alguma, a menos que cheguemos tão longe no canto, que não reste nada para reduzir. Então, a razão pela qual peço que você defina completamente seu trabalho é em parte por causa disso. Claro, tudo isso é experiencial. À medida que você avança, entenderá isso por si mesmo. Este volume, que foi baseado em dados. Estamos apenas praticando assim. Imagine que temos um volume complexo, com um diagrama de árvore muito longo e grande. E se quisermos voltar ao passado, você sabe quantos erros encontrará, e sua forma quebrará completamente. Então, você mencionou as crianças falando sobre extrusão e o que pode ser feito com chanfro. A primeira coisa que você faz aqui é definir o novo período para um período completo. Por que fazer isso? Assim, onde quer que você selecione, mostrará quanto será o chanfro. Você também pode mudar o tamanho do canto, por exemplo, para 5 mm. Você pode escolher qualquer lugar que desejar. Por exemplo, eu seleciono estes e clico em OK. Algumas crianças cometem um erro ao clicar na opção de chanfro novamente após defini-la para 5 mm e dizem: "Quire-me novamente".
Bem, se ambos deveriam ser 5 mm no comando anterior, por que adicionar um novo comando em nosso diagrama de árvore? Dessa forma, sempre que você sentir que cometeu um erro, basta mudar um comando. Clique para Editar e se 5 mm estiver errado, mude para 2 mm. Se o tamanho ficar muito grande, você pode ajustá-lo. Por exemplo, neste caso, se o tamanho ficar muito grande, você pode ajustá-lo. Como ilustração, se o tamanho ficar muito grande, você pode ajustá-lo. Até 12 mm você vê 22, mas não me mostra mais a pré-visualização. E se eu clicar em OK, então está bom. Conseguimos fazer isso não importa o que. E agora vamos aumentar seu tamanho. Quando o definimos para 32, ele nos dá um erro, dizendo que esse volume está se tornando muito grande e está arredondando, fazendo com que algumas das características desapareçam. Isso significa que nosso volume está encontrando um erro. Também sugere selecionar uma das opções menores e tentar novamente para tornar sua forma mais aceitável, porque dessa forma não pode ser feito de jeito nenhum. Dizemos, OK. Vamos definir para 10 mm. Portanto, se quisermos um tamanho menor, usaremos um novo comando. Por exemplo, 5 mm. Você pode ver este recurso e este recurso aqui também. Esta página é feita de forma que você não selecione tudo. Apenas se você mover a banana para o lado, ela desaparece. Chama-se barra de ferramentas de seleção, de exibição, que eu acho que veio com o SolidWorks 2016, ou talvez seja mais antigo, não sei, porque o SolidWorks lança uma nova versão todo ano. Eu não lembro exatamente, mas é uma opção útil, e nos nossos próximos exemplos você se familiarizará mais com isso. Agora, com apenas esses 3 comandos simples, podemos fazer muitas coisas. Por exemplo, esses 3 comandos são essencialmente nossa base. Vamos criar um novo arquivo. Dissemos às crianças que com esses 3 comandos simples, elas podem criar quase qualquer coisa. Provavelmente mais de 50 itens diferentes na comunidade. Você pode fazer tudo, desde seu celular até seu carregador, controles remotos de laptop, cadeiras simples, mesas e camas. Você pode organizar completamente essas coisas. Com isso, deixe-me ver o que devemos criar como exemplo. Bem, vamos criar uma mesa. É muito importante saber de qual vista começar. Eu vou começar pela vista frontal. Vamos selecionar a vista frontal. Você vê porque eu digo que devemos selecioná-la. Se não o selecionarmos e tentarmos criar um esboço, ele dirá que você deve desenhar o esboço em um plano. Em qual plano? Em qual vista? Aqui. Você teria que selecioná-lo novamente ou escolhê-lo daqui. E há uma chance de que você possa cometer um erro na sua seleção. Então, por favor, vamos apenas seguir o mesmo programa e usar a barra de ferramentas de seleção para criar o esboço. Eu quero desenhar uma mesa e começarei pela vista da direita, que é o melhor ângulo para começar. Eu quero desenhar minha própria mesa de computador, que é um perfil que estou vendo na minha frente. Esta mesa tem um design elegante com uma superfície lisa, e estou animado para capturar cada detalhe dela no meu desenho. Comecei pela vista lateral onde eu desenho, e então, a partir daqui, há outro perfil que o suporta. Bem, para começar, acho que isso é suficiente para todos. No entanto, há um problema agora. Se eu quiser exportar, você verá que não dá mais uma prévia. Pergunta: se você quer isso ou aquilo. E você tem que escolher por si mesmo. Há um símbolo ao lado do mouse que não sei como chamar.
eu abro o esboço e há alguns símbolos extras no esboço que analisamos. Eu digo, se eu quisesse ambos, então esta linha aqui é extra. Se eu quiser deletá-la, eu a seleciono e pressiono Delete. Bem, ele remove todas as linhas do lado. Mas temos uma opção chamada Cortar. Vamos definir isso como nossa última opção. Veja, onde quer que seja trazido, ele pode reconhecer que esses dois estão engajados a partir de um certo ponto. Portanto, eu posso trazer isso. Bem, nós criamos algo assim, mas eu também preciso dimensioná-lo. Não pode ser feito sem dimensionamento. Vamos para a dimensão inteligente e medir, por exemplo, 220. Disso é sobre quanto trabalhamos com a dimensão inteligente e como criar um atalho para nós mesmos. Ao lado dessa opção, há uma escolha chamada Personalizar com uma seta. Eu clico em Personalizar e procuro pela quinta aba no teclado, porque todos os comandos simples estão aqui, mas pode ser difícil encontrá-los. Eu procuro pela dimensão inteligente. Agora não é bom. Vamos clicar em Dimensão. Eu já configurei um atalho para você. Parece assim. Eu pressiono D. Se aparecer uma mensagem dizendo que D já está atribuído a outra coisa, apenas diga que está tudo bem. Quero atribuí-lo a isso também. Clicamos em OK. Agora minha mão esquerda vai para o teclado e posso facilmente pressionar D rapidamente para dar o tamanho desejado aqui. A velocidade também aumenta um pouco. Fornecemos todas as dimensões e a polia está definida. Agora, vamos dar uma extrusão. Quanto? 8, por exemplo. Você pode perguntar, o que é isso que você desenhou? Agora eles vão te dizer. Eu vou selecionar a vista superior disso e dizer que quero desenhar um esboço, aproximadamente, neste caso como exemplo. Bem, que esboço. Eu quero ter uma mesa assim. Na verdade, essa superfície está nela. Claro, não vamos esquecer que deve ser totalmente definido. Eu quero replicar todo esse volume do outro lado. Por enquanto, apenas para que você possa ver, nós desenhamos um retângulo assim e vamos dar uma extrusão com uma espessura de 6 milímetros. Eu quero uma forma assim do outro lado também. Embora tenhamos comandos como copiar, espelhar e mover, por enquanto, queremos usar um comando diferente. Para começar aqui, eu preciso esboçar algo. Eu também preciso de uma página. E se eu usar esta página para desenhar isso, você pode ver que há um espaço aqui. Eu só quero ressaltar isso por um momento. Vamos trabalhar muito com isso mais tarde. Se você não aprendeu bem, não se preocupe. Na seção de recursos da referência de geometria, podemos criar uma nova página que pede uma referência e eu digo: esta é uma das minhas referências e esta é outra. Ela automaticamente vem para o centro para nós. A interface nos dá uma nova superfície. Então, por que eu desenhei isso? Porque eu quero espelhar essa característica em relação a esta superfície. Eu clico em espelhar e ele me pergunta qual plano eu quero usar para o espelhamento. Eu digo o mesmo plano que acabei de criar. Qual característica você deseja espelhar? A característica que eu criei aqui, ou se eu quiser selecioná-la na estrutura de árvore. Este foi o extrusão número 1. O que eu criei, eu clico para tornar a forma um pouco mais refinada. Eu não vou deletar este plano.
e clico com o botão direito para escondê-lo por um momento. Eu o movo um pouco e o curvo. Agora vamos praticar. Esta superfície que vem no meio. Veja esta pequena área que eu seleciono. Isso me traz rapidamente aqui. Note que os outros cantos à esquerda, à direita e na parte inferior estão destacados em rosa. Então, se você selecionar isso, posso desenhar os outros lados com base nisso. Vamos ver quais outras opções existem. A opção diz novamente que preciso selecionar todas as linhas verticais, exceto aqueles cantos inferiores ao redor da mesa. Então, por enquanto, quero fazer os cantos, com 20 mm de tamanho. Posso selecionar a superfície onde quero criar a seleção e, na verdade, deve cobrir toda a volta da mesa. Não há outra opção disponível. Vou definir para 5 mm. Até a parte inferior precisa ser criada. Vou selecionar esta superfície. Ativei a ferramenta e eu vou usar o esboço. Eu desço silenciosamente para que fique exatamente alinhado com isso. Eu desenhei um círculo aqui. Pessoal, se quisermos realizar um espelhamento, não precisamos mais de uma superfície no esboço. Precisamos de uma linha central. Onde está a linha central? Eu desenho uma linha central aqui e outra linha central aqui. Na verdade, eu encontrei o meio desta forma. E eu digo, espelhe os esboços. Note a diferença. Atualmente estamos em um ambiente 2D. Quando você vê essas duas marcas, significa que você entrou no ambiente de esboço. A razão para essa ação é especificar o que você deseja espelhar. Eu digo que quero espelhar este círculo. Ele pergunta, em relação a que você quer espelhar? Eu digo esta linha. Ok. Eu clico. E você vê que outro círculo foi criado ali. Se eu mover este círculo, você pode ver que o outro está exatamente espelhando-o. Eu pressionei Ctrl para trazê-lo de volta ao seu lugar. Digo novamente que quero espelhar esses dois círculos. E desta vez a partir do outro, eu criei 4 círculos. E o que eu devo fazer? Na verdade, eu só quero ter uma pequena expressão de raiva aqui embaixo, para que depois eu possa voltar a esta superfície, selecioná-la e dizer que quero desenhar um esboço. Veja, desta vez eu não vou desenhar o esboço eu mesmo. Você pode usar a ferramenta em vez disso, mas por enquanto vocês estão todos aprendendo. Então, não façam essas coisas. Pode ser melhor desta vez. Não me preocupar em desenhar as linhas para espelhá-las. Veja, quando coloco o mouse sobre este círculo, ele automaticamente define o centro do círculo para mim. Eu posso desenhar vários círculos. Se eu não desenhar o centro deste círculo, você vê o que eu preciso fazer. Eu mantenho pressionada a tecla de controle e digo, este círculo e este círculo, eu seleciono esses dois juntos. Você pergunta quantas opções aparecem. Você quer que eles sejam coincidentes. Claro que não. Este deve estar alinhado com todos os outros, e o último deve ser igual, o que significa que seus tamanhos devem coincidir, mas eu não quero que eles sejam iguais. Concentração significa torná-los concêntricos. Você pode ver que a relação surgiu aqui. Se não quisermos fazer isso, outra maneira é arrastar isso e colocá-lo aqui. Não faz muita diferença. Isso causará um tamanho constante para um deles. Por exemplo, um tamanho de 10 mm. Agora, no controle, selecionar. Estou, na verdade, selecionando todos eles juntos.
Aquele com o tamanho se torna a referência, e agora posso aplicar a relação igual a todos eles, para que todos se tornem 10. Agora, vou para o recurso, e digo que quero uma base muito pequena como esta. Claro, estamos apenas praticando esquemas aqui. Precisa ser perfurado e roscado dentro deles. Continuaremos a trabalhar neles juntos. Quanto mais o vemos, mais ele começa a parecer bonito. Quanto mais detalhado se torna, quanto mais interessante nosso trabalho fica. Por exemplo, eu volto e seleciono esta superfície. Então, eu desenho um retângulo assim aqui. Você pode perguntar por que eu não normalizei desta vez. Bem, eu trabalhei tanto nisso que as linhas na superfície diminuíram relativamente. Até onde deve ir? Veja, o estado cego realizará qualquer distância que lhe dermos. Também há outros estados aqui. Agora eu quero que você se familiarize com um deles. Por exemplo, até a superfície. Ele diz para eu dizer até qual superfície. Eu digo que quero chegar até esta superfície. Como não sei seu tamanho, digo até esta superfície. Claro, quando queremos nos familiarizar com algo novo, não é necessário que você se encaixe exatamente, pois esta é uma forma sólida. Eu a nomeei de perfil. Na verdade, não importa muito se você vem aqui ou ali, porque esses vão se fundir. A marcação está sempre ativada por padrão, a menos que eu a desmarque, o que não quero mencionar por enquanto. Isso também é configurado para torná-lo mais robusto. Podemos adicionar mais detalhes ao nosso trabalho para torná-lo mais bonito e refinado. Devemos também ter cuidado para que esses detalhes não nos levem a um ponto em que você possa não alcançar seu objetivo. De manter tudo muito minimalista, certamente, adicionar detalhes demais pode afastá-lo do seu objetivo. Quero criar um corte exaltado de 5 mm. Você pode ver que isso torna a espessura um pouco mais substancial. Logo deve, na nossa opinião, ter mais detalhes que mencionamos, mas podemos refinar a espessura. Isso foi apenas um exercício, é claro. Definitivamente precisamos adicionar algumas outras estruturas aqui ou pensar sobre isso, o que é bastante interessante. Talvez você tenha feito isso para muitos clientes. Eles podem dizer: que tipo de MDF é esse que você colocou nesta mesa? Está muito grosso. Quanto você colocou? Eu digo que coloquei 6, e eu me lembro. Eles dizem não, devemos usar 8. Eu digo que não é um problema. Eu clico com o botão direito nesta espessura de 6 mm que eu havia definido, e a mudo para 8. Ou eles dizem não, mude para 12. Está tudo bem. Podemos ajustar nosso trabalho facilmente. Não se esqueça de salvar seu arquivo para não perder seu progresso. O que eu quero que você pratique é criar um teste, como um cubo que tem um chanfro em cada lado. Um lado tem um acabamento de vidro. 4, 3, 2, 1. Nós apenas queremos que as crianças estejam muito envolvidas em seu trabalho, e isso deve ser definitivamente livremente definido, o que significa que para cada peça em que trabalham, elas devem desenhar o esboço, tudo em preto, e todas as dimensões devem ser fornecidas com precisão. Este é o nosso termo principal. Você pode ter visto no grupo que algumas das crianças fizeram outros trabalhos. Se você fez isso, pode prosseguir e criar algo como uma cadeira ou uma mesa, qualquer coisa que você veja ao seu redor. Você pode trabalhar com essas mesmas ferramentas. Também devo mencionar que até mesmo uma caneta simples ou um desenho simples devem ser mais fáceis de criar. Você pode não conseguir fazer isso com o livro, mas há muitas outras ferramentas, ou até mesmo seu celular. Se você quiser criar algo complexo, pode também usar seu celular. Eles
São ferramentas muito boas. Até a segunda sessão. E eu enviarei o vídeo em breve.